Bom dia, shalom, shalom. Vamos ler Jó de 30 a 33. É isso? 31 a 33. Isso, Jó 31 a 33, depois Isaías 6. Jó 31 diz assim: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar quem cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Na ruína, não ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal. Não vê ele os meus caminhos e não considera a cada um os meus passos. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá. Ou se minhas mãos forem contaminadas, que outros comam o que eu semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando clamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamar a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não me fez também eles? Não foi ele quem formou a mim? Os do pobre, ou se fadiguei os olhos da viúva, se comi o meu pão sozinho, sem compartilhar com um órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço decaia do ombro e se quebre nas juntas. Pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro: Você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante.
Se escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a acusação por escrito. Eu bem que levaria nos ombros e usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe e me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os meus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. 32. Então estes três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Então se dignou contra os três amigos, pois não encontraram meio de refutar a Jó, mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado em esperança para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade, os que devem falar, pensava eu, os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não só os mais velhos, os sábios, não só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Por isso digo, escutem-me, vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei total atenção, mas nem um de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e eu não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiam. Devo guardar agora que estão calados e sem resposta. Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Jó 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua, minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Responda-me então, se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você está errado, porquanto Deus é o maior do que o homem. Porque se você se queixa a ele de que ele não responde às palavras do homem, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar os ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar a cova, a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e a detestar na sua alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros de morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador, dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, entregarei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele rasgou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem duas ou três, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo a dizer, responda-me. Fale logo, pois eu quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono. A aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos seus ouvidos, dele feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados. Assim a santa semente será o seu tronco. Fim da palavra. Amém, glória a Deus. Que bênção. Obrigada, meu amor, pela leitura tremenda de hoje. Chegamos num ponto aqui do livro de Jó muito, muito, muito impactante. E realmente a gente vê a forma como esse homem, esse jovem profeta Eliú chega cheio do Espírito Santo para falar com Jó, né? A gente vê no capítulo 31, Jó ele começa a fazer declarações ali da sua inocência. Ele começa a percorrer a vida dele e analisar a integridade moral que ele tinha, né? E aí ele vai começar, desde os primeiros versículos, a falar da questão da pureza sexual. Depois ele vai falar da honestidade dele nos negócios. Depois ele vai falar da fidelidade conjugal dele. Ele vai falar que ele era um homem que praticava justiça social. Ele também vai falar que ele era desapegado a riquezas, porque ele era um homem rico, mas ele era totalmente desapegado à riqueza. Ele vai falar que ele também amava os inimigos dele, e que ele também era hospitaleiro e era uma pessoa transparente. Só que aqui ele está começando a questionar, né, a Deus. Ele faz aqui todo um relatório da integridade dele, né? E aí ele vai querendo questionar os métodos do Senhor, a forma do Senhor agir, a forma como o Senhor está propondo o processo de Jó, né? E até esse momento, gente, Deus ainda não falou nada com Jó, né? Ele está num completo silêncio. O apóstolo Israel Becker pregou sobre isso no sábado, uma palavra muito poderosa. Se você não assistiu, recomendo que você entre lá no canal da Elohim Church e veja a pregação desse sábado, que fala justamente sobre o silêncio de Deus, que o silêncio de Deus não é rejeição. Então, ele pregou justamente sobre o livro de Jó.
Então, assista a pregação, porque vai trazer uma completude maior da leitura que nós estamos fazendo aqui do livro de Jó, certo? Então, esse momento aqui, Deus ainda não tinha falado boca a boca com Jó, né? Mas esse jovem profeta, Eliú, ele se apresenta e ele era um jovem ali, e ele estava quietinho, só ouvindo os mais velhos falar, né? E ele começa falando, olha, né? Ali os anos de experiência deviam trazer sabedoria, mas nem sempre acontece. E a gente vê ali um jovem cheio do Espírito Santo, que traz uma perspectiva diferente daquela geração ali, né? Que não acrescentou nada a Jó ali naquele momento. Só trouxeram teologias, só trouxeram dogmas e muitas vezes ali uma visão, né, estagnada, envelhecida acerca de Deus. E Eliú, ele representa essa questão do novo, né? Ele traz aqui pontos muito especiais no momento que ele vai falar com Jó. E os 3 pontos aqui principais é que ele, primeiro, ele deixa muito claro, ele fala, olha, Deus fala através do sofrimento para disciplinar e para purificar. Ele vai dizer, o sofrimento, Jó, ele pode ser preventivo, não apenas punitivo. Isso é muito interessante. Essa perspectiva que ele o traz é muito interessante. E ele vai trazer um ponto aqui fortíssimo, muito forte, que ele vai falar do mediador. Ele vai falar que existe um anjo mediador que intercede pelo homem. Então, a gente sabe que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, certo? E aqui, Yeshua já está sendo prefigurado, já está sendo mencionado. Em Jó 33, no versículo 23 a 24, ele vai dizer, se com ele houver um anjo mediador, Jó, um entre 1000, para declarar ao homem a sua retidão, então Deus terá compaixão dele e dirá, livra-o de descer a cova, pois achei um resgate. Então é muito forte isso aqui que ele o fala, né? Agora, interessante que Eliú é um nome hebraico. Eliú é um nome hebraico. E Eliú quer dizer meu Deus é. Ou meu Deus é ele. Ou ele é o meu Deus. Então, é uma referência aqui, né, do grande eu sou. E Eliú representa justamente essa nova geração que reconhece a soberania divina, que reconhece a soberania do Altíssimo em todos os seus caminhos. E o nome dele é justamente uma declaração de fé. É muito interessante, né? Porque nada na palavra é desconexo. Ele aqui é um jovem profeta que traz uma revelação fresca sobre a natureza de Deus. Ele simboliza aqui aqueles que proclamam a divindade também do Messias. E isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, certo? Dentro desse aspecto aqui, quando a gente vai olhar, né, da questão aqui dos judeus,
principalmente dos ortodoxos, a gente vê aqui que no livro de Jó já havia um jovem profeta, uma nova geração que proclamaria a divindade do Messias, a divindade de Yeshua. Quando ele cita aqui, né, que se houver um mediador, quem é esse mediador? Aqui ele está prefigurando Yeshua. Ele está trazendo justamente Yeshua. E ele vai falar isso aqui de uma forma muito especial. Porque esse versículo aqui, que nós lemos, no versículo 23, né? Isso, é o versículo 23. 23. Deixa eu só conferir aqui. Isso aí, 23, 24. Quando você vai analisar esse versículo aqui no hebraico, no profundo, esse anjo, ele fala, é um anjo intercessor, ou um anjo mediador, né? Aqui, essa palavra no hebraico, vai estar escrito assim, malach melitz. Então, esse melitz, ele deriva da raiz lutz, que quer dizer mediar, né? Ali, fazer a mediação. Então, não é apenas um anjo mensageiro, mas é um advogado, como se fosse um advogado celestial, né? Justamente o que fala sobre Yeshua em João 14,16. Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado, certo? E depois ele vai dizer, né? Se houver um entre mil, isso aqui expressa o quê? Um entre mil. O que é isso, gente? Um entre mil. É uma singularidade absoluta. E Yeshua, ele é singular, ele é único. Ele é único. Essa palavra no hebraico, né? A expressão dela é Echad mi Aleph. Echad mi Aleph. Que representa, né, algo no hebraico que é extremamente raro e precioso. Deixa eu me arrepiar. Essa forma como ele está aqui apresentando esse mediador, é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente vai estudar isso na profundidade do hebraico. As preciosidades, a reflexão, ela se torna muito mais rica e mais profunda. Entende? Então, aqui, essa expressão no hebraico, ela traz justamente algo isso. Esse mediador, ele é raro, precioso, ele né, é singular, é único. Então, aponta aqui para a unicidade do Messias, ele né, é um Messias, é raro, precioso. O nosso Messias, ele é preciosíssimo. E aí, no final, ele vai dizer, né, para que esse Messias, esse mediador, qual é a função dele? É o resgate, é trazer ali o livramento, é trazer a salvação. Então, essa palavra no hebraico aqui, quando usada, vai ser a palavra shofer, que é a mesma, que vem da mesma raiz de Yom Kippur. Você já ouviu falar sobre Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia da expiação. Essa é uma data do calendário de Deus, bíblica, extremamente importante, e ela acontece até os dias de hoje. E a Elohim Church, nós cumprimos essa data, honramos, participamos, porque é um portal extremamente importante que o Senhor estabeleceu, que o Senhor instituiu, né? Então, dentro do calendário das celebrações que o Pai instituiu, existe o Yom Kippur, e ele está breve, tá? Vai acontecer agora no mês de outubro, Yom Kippur.
Então, dia 23 agora de setembro, nós temos uma festa bíblica, que é muito importante, que é a festa das trombetas, certo? Ela marca, né, uma virada de ciclo, uma virada de ano, a contagem de ano desde a época de Adão. Então, nós vamos entrar no ano 5.786, certo? Então, eu não vou entrar muito aqui para não sair muito do foco aqui, tá? Mas é interessante que quando a gente vê nessa citação aqui de Eliú, essa raiz da palavra que ele fala é a mesma raiz de Yom Kippur, certo? Então, que é o dia do perdão, onde existe aqui uma substituição vicária, onde vai perfigurar o sacrifício do Messias. Amém? Então, você que quer saber mais sobre o calendário de Deus, quer saber mais sobre as festas bíblicas, primeiro eu já vou te deixar um convite, tá? Que dia 23 nós temos a festa das trombetas, que é em hebraico Yom Teruah, ou também chamada de Rosh Hashanah, certo? Que marca aí a virada em termos de anos, de contagem de anos, né? Eu vou explicar isso melhor para vocês no dia 23 de setembro, na festa, na celebração, onde todo Israel está celebrando, né? E essa celebração é só para os judeus? Não, não é só para os judeus, é para todo o povo de Deus. E onde que está escrito na Bíblia? Está escrito em Isaías. Em Isaías. Está falando daqueles, os gentios, que escolherem celebrar as festas do Senhor, né? Terão um nome melhor do que o dos filhos. Então, isso é um segredo, queridos, é um tesouro escondido, mas está na palavra. E aqueles que buscam encontram esse tesouro. Então, celebrar as festas bíblicas é algo extraordinário, é uma chave poderosíssima e está à sua disposição, certo? Então, venha celebrar conosco dia 23 de setembro, amém? A gente vai falar mais sobre isso, sobre as festas. Então, um outro aspecto aqui do livro de Jó que nós lemos hoje é que Eliú, ele vai trazendo na sabedoria, na forma de falar, ele vai dizer para Jó, olha, Jó, você está errado. Você está errado em dizer que Deus não fala, em que Deus, né, em querer questionar Deus em qualquer coisa. E aí ele vai dizer isso com muita propriedade, muita autoridade. Gente, e eu já vi pessoas falar assim, eu fico bravo com Deus porque eu tenho crédito com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, então eu fico bravo com Deus. Gente, eu já vi gente falar, já tive o desprazer de ouvir isso, sabe? Né, o que acontece? Às vezes eu não sei se é um orgulho tão grande ou se é uma mediocridade tão grande da pessoa não conseguir reconhecer a grandeza de Deus. Porque a nossa mente, ela é uma mente extremamente limitada quando você vai querer compreender o Criador do universo. O que importa é que Deus, ele se revela para nós de uma forma em que o caráter dele é inquestionável. A palavra fala porque Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho unigênito. Deus, ele já provou ao homem e ele demonstra ao longo da sua palavra a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua retidão. Deus demonstra ao homem a sua humildade, ao ponto dele enviar o seu filho unigênito que se despe de toda a sua deidade, se veste com carne, como nós. É um rebaixamento, ele simplesmente sai, ele tira, ele deixa aqui toda a sua deidade, se torna homem como nós, mete a um sofrimento,
se submete à humilhação, se submete à rejeição, se submete a ir ao matadouro. Gente, Deus amou o mundo a esse ponto. E Yeshua, o nosso mediador, como ovelha muda, ele aceitou esse sacrifício por amor de nós, por amor ao Pai, cumprir a vontade do Pai também. Então, simplesmente por tudo que Deus já nos revelou, nós entendemos que o caráter dele é inquestionável. Então, quem sou eu para eu ficar bravo com Deus, para eu questionar, para eu dizer, não, eu fico bravo com Deus? Gente, isso aí, muitas vezes, é até pessoas que ouviu isso em pregação e fica replicando. Isso, na verdade, é uma besteira, uma pessoa falar uma coisa dessa. Das grandes. Isso, para mim, eu fico até com vergonha de ouvir alguém falar isso. Isso é uma coisa totalmente sem cabimento. Jó, ele estava aqui falando com uma classe, ele estava aqui, né, elencando e trazendo toda a sua integridade moral aqui e querendo questionar a Deus, certo? E dizer aqui que Deus não fala. Mas aqui, né, ele estava questionando por que Deus não estava falando. Ele falou assim, primeiro que, ó, Jó, você está errado. Porque Deus é maior do que o homem. Ponto. Ele é objetivo na resposta dele. Ele está falando, por que você está contendendo com ele, Jó? Porque você não dá conta de nenhuma das tuas obras. Né? E aí ele vai dizer, ó, Deus, ele fala. Ele fala em sonhos, ele fala através da disciplina, ele fala através de anjos. Deus fala o tempo todo, Jó. Ele fala o tempo todo. E ele está dizendo aqui, Jó, Deus não está obrigado a explicar os caminhos dele para você, não. Deus não tá obrigado aqui, ele não tem obrigação de te explicar os caminhos dele. Mas ainda assim ele fala de várias formas, através de sonhos, através de visão. Gente, Deus está sempre falando. Muitas vezes é a gente que não ouve. Muitas vezes é a gente que às vezes não quer ouvir, ou se faz que não ouve. Então aqui é muito interessante a sabedoria que Eliú vem falar com Jó. Ele está cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. A gente vê uma autoridade diferente na fala dele. Quando você pega os outros amigos de Jó, você pega Eliú, você vê que o negócio, a frequência muda. A forma de falar aqui é outra, a autoridade é outra. Então, Eliú está dizendo aqui, ó, uma coisa que é importante a gente entender. Jó vai fazer toda a lista aqui de quão bom ele era. Ok, a integridade moral é valiosa. Ela é importante, mas ela não é suficiente para a salvação. Certo? Não é suficiente para a salvação. Para a salvação, a gente precisa, sabe de quê? De um mediador. A gente precisa daquele que verteu o seu sangue por nós, daquele único que não tinha pecado. E sabe quem proveu isso para você e para mim? Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Por quê? Porque Ele nos amou. Então, ainda que a gente não entenda os propósitos, queridos, ainda que a gente não consiga ver, não consiga enxergar, não consiga entender, diante do maior sacrifício e do maior amor demonstrado, nós só temos que confiar. Nós só temos que confiar porque Ele é digno de toda confiança, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra. O sofrimento, ele tem propósito, queridos, redentivos. O sofrimento tem propósito que está atrelado à tua salvação, está atrelado à tua redenção. E muitas vezes você não entende. Eu quero que você assista esse videozinho que eu coloquei ali.
para você, porque ele vai te elucidar em muitas coisas também. Deus, ele sempre provê um caminho de escape através do resgate, através da redenção. Deus sempre provê um caminho. A gente precisa buscar viver, sim, com toda a integridade, assim como Jó foi extremamente íntegro. Mas a nossa dependência, a confiança, ela precisa estar no nosso Pai, no caráter dele, na graça dele e na mediação que ele nos provê. E ele proveu Yeshua para nós. Ele proveu o Mashiach para nós. Hoje não deu nem para falar sobre Isaías, né? Mas Isaías 6, para quem faz parte do discipulado, a gente já fez uma introdução maravilhosa sobre Hinene, que é algo muito profundo, mas aqui para o pessoal do Maná, que acompanha fielmente o Maná, que eu prometo que a gente vai fazer depois uma pregação especial sobre Isaías 6, que é muito forte, só que não tem como falar em 15 minutos. Por isso que eu nem entrei em Isaías aqui, Isaías 6, porque realmente é uma riqueza, uma profundidade muito grande, tem aspectos que quando a gente começa a falar, a gente precisa trazer uma completude para trazer aí uma compreensão, né, do vislumbre da riqueza que é o capítulo de Isaías 6, tá? Então, só para a gente fechar aqui, Eliú, como o próprio nome declara, né? Como é que é o nome de Eliú? Né? Meu Deus é, ou ele é o meu Deus. Aqui a gente encontra Eliú proclamando aqui, né, dos séculos até hoje, chegando aqui para nós, ó, há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só, um entre mil. Um só, um só. Não existe outro mediador. Não existe você orar para Maria, não existe você orar para Santo Antônio, não existe você orar para Santo João, para Santo. Não existe. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Você não ora, você não pede a outro mediador. Maria é uma serva amada, uma mulher extraordinária. Maria é preciosíssima. Mas ela jamais, 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 queridos, aceitaria usurpar aquilo que o Senhor determinou a um único mediador. A um único mediador. A gente precisa entender os homens que a palavra cita e as mulheres são, sim, homens e mulheres, mas são como nós, são de barro, são de carne. E existe um único mediador, ao qual sim nós devemos orar, né? Nós devemos nos prostrar, nós devemos adorar. Um único. A palavra é clara. Então não adianta falar assim, ah, não, mas a gente coloca aqui só para lembrar que foram homens e mulheres de Deus. A palavra fala, não fazeis esculturas, não adorais a esculturas. Então não adianta você vir com um argumento, com uma boa intenção e violar e quebrar princípios bíblicos, porque isso é desobediência e isso é idolatria. 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 É o que a palavra fala. Não fazeis esculturas. Não adorais a esculturas. Certo? Então, aqui, esse livro mais antigo, Eliú, esse jovem profeta, dessa geração que está aqui, ó, perfigurando e anunciando, ele fala há um único mediador entre Deus e os homens. E é a ele, queridos, que nós devemos nos prostrar. Ele que encontrou o resgate perfeito para a nossa alma. Ele que encontrou o resgate perfeito. Ele com a sua própria vida foi o único que com sua própria vida ele pagou o preço da nossa redenção.
Só ele pagou o preço pela nossa redenção. Ele era o único habilitado, ele era o único apto, porque ele não tinha pecado. Ainda que outro quisesse fazer, não poderia. E o sangue não seria aceito. O único sangue aceito era de Yeshua HaMashiach. Não poderia ter outro. Então a gente vê nesse versículo de Jó, em específico, não apenas uma promessa antiga, uma sombra profética aqui de Yeshua, mas aqui, literalmente, a gente está vendo, né, o juiz e o advogado. Nós estamos vendo aqui o altar e o sacrifício. Nós estamos vendo aquele que desceu à sepultura, desceu à cova, para que nós pudéssemos ascender, para que nós pudéssemos subir. Ele desce a cova, ele desce para que nós pudéssemos subir e ascender a sua glória. Aleluia. Então, a pergunta de hoje é: você reconhece esse mediador como seu único e suficiente Salvador? Como seu único e suficiente Salvador? Do seu resgate pessoal, do seu resgate único. Eliú vem aqui, ó, organiza as ideias de Jó sobre Deus. Primeiro ele vai falar, Jó, você tá errado. Para dessa besteira de ficar falando aí, eu tô bravo com Deus. Pode parar com isso. Porque eu não entendo, porque eu sou isso, porque aquilo. Para com isso. Deus sabe o que ele faz. Agradece, glorifica, confia. Entrega um coração que confia. Não é um coração que confia só quando tá tudo bem, não. Interessante que Jó, no início, ele fala isso, né? Eu recebi o bem, não vou receber o mal. Mas chega um ponto que o negócio aperta tanto que ele vai começar a questionar. E assim é a alma do homem, queridos. E Eliú vem e ó, opa, Jó. Você está errado. Às vezes o sofrimento, Jó, pode ser preventivo. O sofrimento, Jó, pode estar fazendo parte da tua redenção e você não sabe, você não conhece os caminhos do Senhor. Mas ele já provou que ele é bom, então confia nele. E aí, Eliú ainda vem e ele faz a perfiguração do Messias. Ele está dizendo aqui, ó, Deus já provei para você, Jó, um que vai interceder pela tua vida e vai te dar o resgate e vai te dar a salvação. A tua integridade é muito boa, Jó, mas ela não é suficiente para a tua salvação. Para a tua salvação, você precisa de um mediador. Você precisa do Messias, que é único, que é precioso, que é raríssimo, e não há outro que se compare com ele. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã e que o Senhor possa trazer a clareza dessa mensagem, que possa limpar a tua mente e tirar toda idolatria. Se você ainda não conseguiu enxergar isso, que o Senhor venha ministrar com o Espírito Santo de Deus, tirando as escamas dos teus olhos e te mostrando que há um mediador, um único mediador. E só ele você deve render o seu coração. Deixar que ele entrar, deixar que ele venha cear contigo. Só a ele. O nosso Deus. Deus, primeiro que você precisa entender, Deus é um. Deus é um. Certo? Nós temos um Deus. Deus é um. Adonai Echad. Adonai Echad. Echad em hebraico é único. Deus é único. E nós temos um Messias, um único Messias, um único mediador, que é Yeshua HaMashiach. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que amanhã estejamos juntos, firmes e fortes para a glória do Eterno. Shalom, shalom, bom dia.